Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da nossa casa, Centro Espírita Filhos de Imanjá. Eu estou aqui a CEF, Associação Cristã de Estudos da Fraternidade Irmanada. E estamos aqui hoje, mais uma vez, para a gente poder falar um pouco sobre espiritualidade, falar sobre os mentores, falar sobre os guias, sobre essa espiritualidade que diuturnamente e incansavelmente está conosco, trabalhando a nosso favor, contribuindo, nos auxiliando nessa jornada terrena aqui. Vamos iniciar fazendo as perguntas e respostas, como sempre, e aguardamos você fazendo suas perguntas aí, tá bem? O nosso companheiro Luizinho vai fazer algumas perguntas que já temos aqui na, na nossa live. Tem algumas pessoas que fizeram as perguntas lá para trás também, que não deixamos de responder, né? Não, porque não tivemos tempo também, né? Porque a live acaba sendo curta. E a gente provavelmente vai fazer umas lives mais lives mesmo, com menos espaço, mas mais lives, né? Durante a semana aí, dependendo da necessidade do pessoal. Então toda segunda-feira você tem um encontro marcado com a gente aqui. Toda segunda-feira, perguntas e respostas nas questões de Umbanda, raiz matriz africana, rituais matriz africana, espiritualidade no sentido geral. A gente vai estar aqui falando pontualmente, se assim Deus nos permitir, a gente vai estar aqui falando sobre os espíritos, sobre os guias, sobre os mentores, né? E aí, Luizinho, temos alguma pergunta hoje? Deixa eu ver no meu sistema aqui. Bem-vindo a vocês que estão chegando aí agora. Dá um oi aqui, dá um salve para saber que você está online. Então tem 8 pessoas. 8 pessoas nos assistindo já. E o Bufara tá entrando ali. Né? Abração, Bufara. Fugindo da Covid, né? Fujam da Covid, fujam do Corona, mas não fujam de Deus, né? Não fujam da espiritualidade que sempre está conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos guiando. César Guimarães, não perdeu a live hoje, né, César? Parabéns. Toda segunda-feira, 20 horas, nós estamos aqui, pontualmente, se Deus nos permitir, falando sobre os mentores, sobre os guias. Eu comecei a live falando, tocando a música de Ogum, né? E vestindo as vestes vermelhas, porque aqui no sul, na nossa região aqui, o Ogum é vermelho. Mas em regiões da Bahia ele é azul, né? Isso confunde um pouco as pessoas também, né? Então se a gente for entrar nesses méritos de cor, né? Nós vamos acabar se perdendo. O mais importante é que saber que Ogum não é São Jorge, né? No sincretismo sim, tá? No secretismo tem essa situação. São Jorge, são atribuições, não são referências dentro do sincretismo. Estamos aqui firmes para aprender mais. Vai lá, meu amigo. Tá. Nilson. O Nilson, não perde um trabalho, né, Nilson? Então, são essas atribuições. Então tem algumas diferenças, sim, grandes diferenças às vezes, dentro dos rituais de matriz africana com a Umbanda. Vamos falar desde o comecinho lá. A Umbanda, ela é genuinamente brasileira. O que é uma religião que foi formada aqui no Brasil, né? Através do mediador, né? Mediador, Eusébio, né? Então, um pouquinho mais de 104 anos a Umbanda aí. E esse médium psicografou, né? A Umbanda nasceu através de uma psicografia, né? Através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Foi ele que psicografou lá, dizendo, né, nos seus relatos, que faltava uma flor naquela mesa. Devemos lembrar que isso aconteceu dentro da mesa do kardecismo, que todo mundo fala kardecismo, mas é dos espíritas, né? Não existe kardecismo, né? Não existe o kardecista. Então esse é um termo atribuído igual ao maçônico. Maçônico também não existe, é maçom. Então algumas coisas a gente fala, pode até falar errado, não tem problema com ela escrever, né? Tem que escrever certo. Então vejam só, a Umbanda nasceu no Brasil. Ela foi formada por 7 orixás. São os 7 principais orixás. Tá? Claro que ele tem a influência da África. Eu quero trazer vocês um pouquinho hoje para um envolvimento mais espiritual, um olhar mais espiritual do que propriamente o olhar biográfico, né, das literaturas. Quando a Umbanda foi formada, houve uma necessidade. Por isso que a gente canta pontos que diz assim: a Umbanda tem fundamento.
Tá? Ela é fundamentada. Silvio Guto, Cauana, Ágata, Maria do Rossio, Salve, Saravá, Axé, Mucuyu. Tá? A Umbanda foi formada, né, porque ela foi fundada, tem um fundamento. Esse fundamento da Umbanda é formado por esses 7 principais orixás, né? Oxalá, Iemanjá, todo mundo já conhece, né? Oxalá, Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Oxum e Iansã, né? São os 7. Mas aí dentro das ritualísticas, principalmente da Umbanda, o pilar principal que se trabalha é nego velho e caboclo e crianças, né? Então eu quero que vocês agora comecem a olhar isso com um olhar espiritual, né? E humano também. Então você imagine naquela época, 100 anos atrás, o negro trazido da África, colocado em solo brasileiro, né? Aí naturalmente ele desencarna aqui, tá? Então nós influenciamos de alguma forma, coloco nós porque nós estamos, né? Porque nossas descendências, nós influenciamos quando fomos lá no país dele, buscá-lo e trazê-lo para cá, onde ele aqui desencarnou, sem muitos deles, sem a sua herança genética, sem a sua herança de ancestralidade, sem os seus parentes, né? Sem os seus pais, sem os seus avós, sem seus primos, sem seus irmãos, aonde ele tinha, tá? Então ele vem e desencarna aqui no solo. Naturalmente esse espírito ficava perdido, tá? Começa a olhar por isso. Esse espírito ficava perdido. Dentro desses, coloca tá, os negros aqui desencarnados. Aí nós tínhamos as pessoas que viviam aqui, tá? As pessoas que viviam aqui, que a gente chama de caboclo. A gente não pode confundir caboclo com índio, tem uma diferença, tá? Existe o caboclo, tá? E existe o índio. Nem todo índio é caboclo, nem todo caboclo é índio, tá? Agora uma referência maior aos caboclos, para vocês entenderem, o que é um caboclo? Caboclo é aquele homem do mato, né? Aquele que, mesmo dentro dos seus conhecimentos, conhece ervas, conhece benzimentos, conhece as mandingas que se fazia, né, para isso, para aquilo, né? Colocar o capiá dentro do copo quando ventava muito, quando trovejava, que conhecia a hora de plantar, que conhecia a hora de colher, acompanhava o fluxo do sol, da lua, para pesca. Eu sou caboclo, com todos os seus conhecimentos de mata, né, de mata, praticamente. Diferente do índio, que vivia em tribos, vivia em clãs, índios que muitas vezes eram canibais, no Brasil também existia, os tapuias, se eu não me engano, né? E não vou entrar nessa referência agora, mas para vocês entenderem que índios desencarnavam e continuavam perdidos espiritualmente aqui. Caboclos desencarnavam, né? Homens do mato desencarnavam e continuavam como espíritos, no estado de espírito, perdidos aqui. Marcos Rogério, pô, abraço Marcos Rogério, bem-vindo. Sempre, se Deus nos permitir, sempre com saúde aqui na frente do trabalho da CEF. E os negros, né, que nós trouxemos e eles desencarnavam aqui e aqui ficavam perdidos. A Umbanda criou seu fundamento através do Eusébio para justamente trabalhar e desenvolver e continuar a vida espiritual desses desencarnados. Esse é o trabalho fundamental da Umbanda. Então nós, ancestrais, daí vou entrar na questão das incorporações, das vibrações, das ligações espirituais para com essas pessoas que um dia foram desencarnadas. Então se você resumir o trabalho do umbandista, qual é o trabalho do umbandista? É trabalhar com espíritos desencarnados. O principal trabalho do umbandista, né, diferente dos rituais de matriz africana, que trabalham com os orixás, cultuando a sua ancestralidade, vai fazendo a pergunta aí que já vai respondendo. O trabalho do umbandista é canalizar alguns seus ancestrais, algumas suas ligações espirituais, né? Mas o trabalho verdadeiro e maior do umbandista é trabalhar com espíritos desencarnados. Aí o que aconteceu e que acontece até hoje, que acontecia também, pessoas que sabiam das manipulações, pessoas que sabiam das manipulações, acabava que escravizando esses espíritos, sabendo que eles têm necessidade de alimento, necessidade de muitas coisas, porque o espírito tem seus estágios, e um dos estágios
né, do espírito é o estágio mental. É o estágio dos corpos, né? O estágio mental, o estágio espiritual, o estágio astral, o estágio emocional. Dependendo de como foi a forma do desencarne, se manifesta o indivíduo no grau de evolução espiritual. Então, tentando entender e comparar. O que acontece também, que muitas pessoas não entendem, que algumas religiões, né, mesmo não sendo de matriz africana, mas sendo da Umbanda, acaba praticando rituais de sacrifício. Também tem os porquês. Tá? Né? Eu tenho uma explicação, né, de umas teorias, de umas lógicas também, porque por conta dos negros escravizados. O negro, lá na nossa origem africana, é comum o ritual de sacrifício. Nós aqui, ocidentais, né, dizemos que não é, e barbarizamos isso quando muitas vezes também não é assim. Né? Então, tem algumas explicações assim, que vão dando justificativas ou explicações maiores para você entender por que algumas casas ainda praticam os rituais de sacrifício. Que ao longo do tempo, tenha certeza, isso também vai mudar. Isso, né? Esses espíritos deixam de ter essa necessidade, vão evoluindo e vão deixando de não ter mais essa necessidade. Então, quero que você entenda que era uma necessidade, que é hoje muitos trabalhos espirituais que necessitariam, né, a mesma atribuição para um trabalho espiritual hoje, ou, né, há 10 anos atrás, precisaria do sacrifício de um galo. Hoje não precisa mais. Né? Mas não são todos que trabalham assim. Carlito Rodrigues, grande abraço, meu querido. Saudade de ver você tocar esse tambor. Palhacinho aqui, Caverinice. Bem-vindos. Carlito toca um ongão, toca um tambor, né, Carlitão? Então, meus queridos, então vejo que outrora, 10, 15 anos atrás, os nossos sucessores aí da Umbanda, trabalhadores que eram meio inconscientes, sofriam, né, a rádio patrulha, os trabalhos tinham que ser fechados, os terreiros de Umbanda ainda tem por denominação, por consequência, né, por hábito, ao longo do tempo, de fechar os portões. E se perguntar para o dirigente, por que você fecha o portão? Não sei, mas tem que fechar o portão, trabalhar mais seguro. Mas isso é porque do tempo da rádio patrulha, que se fazia os trabalhos clandestinos, né? E aí tinha medo da rádio patrulha, então ela fazia tudo aos portões fechados, ou às portas fechadas. E isso tudo dava-se características, né? Sempre a características que trabalhava-se clandestinamente, e tudo que se fazia, o umbandista que se fazia, as pessoas que trabalhavam com esses espíritos do passado, né? Esses espíritos desencarnados, que era o nego velho, que era o caboclo, ou seja, aquela turma que ninguém queria trabalhar, os preconceituosos, índio, caboclos e negros. Está vendo a grande importância do trabalho do umbandista? Trabalhar com essa classe, vamos falar assim, espiritual, que na Terra também muitas vezes, se tem o preconceito, se tem um olhar negativo sobre eles, e nós temos que trazê-los para trabalhar e mostrar que eles também têm luz, que eles também trabalham para a luz. Até havia uma comparação esdrúxula num livro que eu li, não vou citar aqui porque não é a questão. Mas se falava que, né, os espíritas trabalhavam com os doutores e nós, umbandistas, trabalhávamos com os negros e os índios, né, mostrando a diferença de evolução. Mas o sentido não era esse, né, porque se você for ver nos livros espíritas de Chico Xavier, etc., né, vai pesquisar. Não vou dar nome de bandeja assim, não. Vai pesquisar. Para você ter o trabalho de ler, né? Tem a importância, inclusive, de relatos, né, de Emmanuel, dos trabalhos, da grande importância que a Umbanda faz no trabalho, resgatando esses espíritos de outrora. Então, veja só, um negro desencarnado há 60 anos atrás, né, o que ele entendia como amigos? Amigos, para ele, né, amigos materiais, amigos espirituais, amigos para ele são aqueles que frequentavam a mesma religião que ele. Então ele baixava no terreiro de Umbanda, há 60 anos atrás, e o que ele entendia que se você fosse amigo dele? Se você matasse um galo para ele. É o ritual dele, é naquilo que ele acreditava. Estou falando do espírito, não estou falando da religião. Mas é o que ele entendia como religião.
Então era necessário, às vezes, ter muitas matanças e acolher esses espíritos através dos rituais. Hoje, esses espíritos evoluíram. Muitos deles evoluíram. Ainda há alguns que precisam de evolução. Mas é um número menor, não é a minoria. Mas é um número bem menor. Então, não que fazer o ritual não seja um ritual, aquele que faz sacrifício não é evoluído. Não estou aqui para dizer isso. Estou dizendo que aquele negro que veio para o Brasil, né, diante daquele choque de cultura, né, espiritualmente precisava tratá-lo da forma que ele entendia que a gente era amigo. Entendeu? Para trazê-lo sempre para a luz. Não que ele não estivesse na luz, certo? Mas ele era um espírito que nós mexemos com a vida dele espiritual, com a vida material dele, trouxemos para cá e demos um choque cultural nele. Tá? Conseguindo entender? Aí a gente tinha que fazer esse tipo de ritualística para poder trazê-lo para. Então, há 60 anos atrás, precisava fazer o mesmo trabalho que a gente vai fazer hoje, faria hoje. Se fosse há 60 anos atrás, tinha que fazer a matança. E hoje não. Como que a gente substitui isso? Porque esses espíritos evoluíram. Né? Evoluíram no conhecimento, evoluíram no conhecimento espiritual, na vida espiritual. Então eles começaram, Gabriele, Cláudia, Regina, bem-vindos. Esses espíritos começaram a compreender que poderia fazer o mesmo trabalho, que teria o mesmo resultado usando ervas, usando plantas, usando aromas, usando essências, né, defumação, e assim conseguir fazer, desmanchar algo, expulsar algo, transformar algo na vida daquela pessoa, sem necessariamente ter que sacrificar a vida de um animal. Tá? Então, existe isso hoje. Então, muitas umbandas, muitas casas não trabalham com os rituais de sacrifício. Então, elas não trabalham também com Exu, né? Exu. Então, tem umbanda assim, a genuína umbanda trabalha só com esses 7 orixás, né? E não trabalha com Exu. Exu, né? Ele é agregado a umbanda, assim como Nanamburuque, que não tem nação, trabalha. Algumas umbandas agregaram o Mulu, umbandas agregaram os ciganos do Oriente, rituais de meditação, desdobramento, apometria. A Umbanda ela é fantástica porque se você convidar um umbandista para frequentar a tua igreja evangélica, ele vai lá e se comporta até como evangélico. Ele canta os louvores, ele toca, ele até vira no Espírito Santo se duvidar. Né? Que para nós é quase a mesma coisa. Incorporar e vibrar, gerar o Espírito Santo é a mesma coisa. No sentido de ser a mesma coisa, não é de comparação, né? De se comportar igual. Se você convidar um bandista para fazer conhecer um templo budista, ele vai lá e vai se comportar, ele vai fazer meditação, né? Não vai comer carne, vai fazer meditação. Então um bandista tem foi para a Igreja Católica a mesma coisa. O umbandista tem esse desprendimento, porque ele sabe que é muito mais. Né? O umbandista que tem o seu mental. Não tem pergunta ainda não? Tá, já tem eu aqui falando, você faz um sinal aí. Um umbandista que tem essa consciência, né, ele não classifica que essa ou aquela religião é a ideal. A gente sabe que nós estamos nesse estágio hoje. Eu tenho que aprender e absorver o máximo que os meus dirigentes têm para absorver, para que eu possa responder as minhas perguntas que estão dentro de mim, né? E me dar sempre direcionamento. E todos os dias, eu digo para você de cadeira, todos os dias eu aprendo, não só com os meus irmãos, aprendo também com os meus dirigentes, aprendo com todos. Né? Ontem nós estávamos em trabalho, né? Chamamos o Ubaluaê na nossa casa, para um número restrito de pessoas, porque estavam muito doentes, para auxiliá-las, e trocamos experiências, que daí, se tiver tempo aqui, eu acabo falando para vocês. Karina Escremin, Marisa, Gabriele, bem-vindos, 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 bem-vindos. Daniele, não sei pronunciar até o nome, mas Toshimasuke. Ó, chique. Vamos lá, vamos ter uma perguntas, vamos responder. Pergunta da Bia Maicon, da semana passada. Bia Maicon, da semana passada. Sonhei com minha mãe que já faleceu há 9 anos. E no sonho ela chorava. O que devo fazer e será que ela está em paz? Bom, Bia Maicon. Sonhos, eles são interpretativos, né?
E sonho é uma coisa muito íntima e muito particular, né? Se fosse assim, se fosse, né, para compartilhar, 2 ou 3 ou mais pessoas sonhariam as mesmas coisas juntas. Isso não acontece, tá? Tem a parte psicológica do sonho, que é aquilo que, né? Então a gente tem que tomar cuidado antes de dormir, naquilo que você está pensando. Normalmente você sonha, quando é psicológico, quando é psíquico, você sonha, né? Até 15 minutos antes, você, dependendo do que você está pensando, você acaba sonhando, né, com aqueles 15 minutos antes de você adormecer. Então, tomar muito cuidado com esses 15 minutos. Se você não estava pensando em nenhum momento na sua mãe, enfim, etc., é sinal, né? É sinal, sim. Sinal, né? Sinal. É um sinal de que a sua mãe realmente não está bem no plano espiritual. O que fazer? Missa funciona muito bem. Orações têm vibrações fantásticas no plano espiritual. Porque às vezes, às vezes não, muitas vezes, as pessoas desencarnam desse plano material ligados, enraizados a muitas coisas materiais. E ficam perdidos e presos nessas coisas. Não é incomum você saber de alguém, né? Mas hoje é carro, é casa, é bem, são essas coisas que prendem a pessoa. É trabalho, a pessoa vive a vida inteira no trabalho, não desenvolveu a sua espiritualidade, não desenvolveu o seu lado afetivo, não se relacionou humanamente e teve um comportamento materialista. Naturalmente, quando ela desencarna, ela sofre todas essas intempéries, né, dessa decisão de viver dessa vida. Então ela sofre essas consequências. Então é preciso ver. As orações fazem com que esse espírito se alimente, não só de pão vive o homem, né? Se alimente, se fortaleça e ganhe o esclarecimento. Quando a gente faz orações para esses espíritos encarnados, ou fazem trabalhos, ou você procura um dirigente espiritual que, né, veja que é essa necessidade, o que acontece? Existem vários tipos de trabalhos para encaminhar os espíritos perdidos, né, que são os nossos ancestrais. No caso, sua mãe é o seu ancestral. Então é preciso que esse ancestral, que vem antes de você, esteja bem, esteja iluminado, seja fortalecido para que você, os seus filhos e aqueles que vêm depois de você possam ter tranquilidade espiritual aqui também. Senão a gente só vai se juntando a eles espiritualmente perdidos. Tá entendendo? Então é bom acionar qualquer setor, seja da Umbanda, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, para que façam orações à sua mãe. Na igreja, normalmente na igreja, nas nossas ritualísticas, vamos acabar levando pão, água, no cruzeiro, fazendo orações, algumas entregas assim, e colocando o nome da sua mãe para que ela se alimente, ganhe um caminho, e aqui a gente costuma falar assim, ganhe um campo de reconhecimento. É como se fosse um campo de refugiados, onde se encaminha cada espírito ao seu estágio vibracional. Tá? Então é bom ver isso. Camila Gomes. Camila Gomes. Boa noite, Camila Gomes. Em relação a bater a cabeça para o Pai de Santo, quando visitamos outras casas, devemos bater a cabeça para o outro Pai de Santo? Viu? Vou até repetir aqui. Quando a gente visita um outro terreiro, se a gente deve bater a cabeça para aquele Pai de Santo. Deixa eu só para falar uma coisinha para vocês. Respeito é fruto de igualdade, né? Vou dizer para vocês que eu já visitei outros terreiros, sim, né? Beijei a mão, né, daquele dirigente e, se necessário for, bato a cabeça para ele sim, porque ele é dirigente, ele sabe mais do que eu. É respeito, né? Alguns dizem assim, bater a cabeça, só bato a cabeça para Jesus, bato a cabeça para Deus. Não, é respeito, né? É aquela bênção que a gente pedia para a mãe antes de dormir, benção mãe, benção pai, né? Quando os parentes chegavam, benção tio, benção tia, né? Não é para pedir dinheiro, é benção tio, benção tia, né? No sentido de me abençoe, quanto mais bênção você dá, mais você recebe. Isso é fluxo natural, é moeda de troca, vamos falar assim, né? Moeda de troca. Então respeite sim, não há desrespeito nenhum, não há consequência nenhuma você bater a cabeça para outro pai. Até tem alguns rituais que o pai de santo, né,
pai de santo, ou babalorixá, o dirigente, ele senta sempre numa cadeira mais alta que seu filho sempre senta numa cadeira mais perto. Então tem alguns preceitos assim que são bem rígidos. Então, para que quem olha assim já sabe, aquele é o dirigente e os seus filhos estão abaixo, ou seja, eles respondem e obedecem os seus filhos que estão abaixo. Então é respeitoso da sua parte se você bater a cabeça, se você beijar a mão, se você, né, fazer a tua parte como visitante no terreiro. Né? Às vezes você está distante e não tem o porquê, né? Mas se você está próximo do dirigente, é natural que você se comporte dessa forma. Faz bem. Pergunta sem nome. Por que vejo imagem de santos católicos em terreiro de Umbanda? Você vê imagens em terreiros, principalmente a gente costuma falar, os terreirinhos mais antigos, terreiros mais antigos, né? Aqueles que já há muito tempo fazem isso. O nosso tem algumas coisas, né? Foi tirado, mas ficou uma de Jesus e ficou só, né? Só de Jesus, né? Hoje o nosso só tem uma imagem de Jesus, que é a nossa referência ao Oxalá. Não que o Oxalá esteja grudado naquele gesso ali, não, porque a gente não adora a imagem. É só uma referência para que você entre no ambiente e tenha aquela referência que é um ambiente santo, um ambiente de santidade, né? Santificado, né? Do bem. Por que a gente encontra essas imagens? Porque por conta do secretismo. Né? O negro, quando veio da África para cá, ele não podia frequentar, não podia fazer as suas rodas de giras, não podiam cultuar os seus orixás, principalmente por causa disso. Né? Quando o capelão fez a transgressão e a tradução para nós, né, aqui da nossa região, Brasil, né, enfim, o que era Exu lá, houve todo um preconceito, porque era como se os negros adorassem o diabo, né? Perdão. Mas era essa referência que se tinha. Então, você encontra as imagens em templos de igrejas, nos terreiros de igrejas católicas, por conta do secretismo. Então é assim, para você entender. Yansan foi uma referência que o negro encontrava, ele pegava a imagem, vou pegar uma imagem aqui, aqui está Santa Sara, né? Ele pegava a imagem do santo católico e batizava. Essa aqui é por conta das mesmas, por conta da comparação. Então Santa Bárbara, que se reza na Igreja Católica, né? E se adorava como orixá nos rituais de matriz africana, a Senhora dos Ventos. Então elas eram parecidas, né? Tinham as mesmas funções, vamos falar assim, para você entender. Então daí o negro batizava a imagem, porque o senhor do engenho não permitia que ele fizesse os rituais dele. Então ele batizava as imagens para ele continuar fazendo os seus rituais. Entendeu? Ele se adaptou a essa forma. Então Santa Bárbara é Yansan, São Sebastião é Oxóssi, São João Batista é Xangô. Então todos se batizaram. Nossa Senhora dos Navegantes do Mar é Nossa Mãe Iemanjá, uma, né? Tem outros nomes também. E assim vários santos. São Lázaro é o Mulu, entendeu? Então por isso que você vai em terreiros e tem essa referência. Né? Ninguém adora imagens dentro do ritual de Umbanda. Mas são as referências, né? Isso aqui é Santa Bárbara, isso aqui é Ogum, né? Ogum, né? Como estamos falando, Ogum é quem? É São Jorge, por conta de ser o guerreiro, por ter a espada, por ter o escudo, né? O africano Ogum é a referência, né, de São Jorge aqui. Né? E foi tão adorado que foi excomungado da igreja. Tem uma perguntinha do César, apareceu para mim, apareceu para você aí não? Tá, vamos lá. Falando em sonho. Não. Tem outra na frente? Tem outra na frente? Vamos lá, rapidinho. Uma entidade pode chegar em 2 pessoas? Até mais. Mas por vez ou de uma vez só? De uma vez só. De uma vez pode. Pode. Tá? Pode sim. O vidente sabe disso. A gente não sabe. Né? Muitas vezes a entidade consegue trabalhar com 2 mediadores ao mesmo tempo. Consegue sim. Não sei te responder hoje se em lugares distintos. Mas, por exemplo, eu posso estar trabalhando hoje aqui com o meu companheiro Sete Encruzilhada das Almas, né? E depois daqui ele pode estar trabalhando com outro médium.
tá? Como também posso estar aqui incorporado e do meu lado estamos os dois incorporados. Ele pode estar conduzindo dois médiums, sim. Claro que ele tem que ser o guia, mas tem esse guia sim. Tem um guia que pode estar sim. Pode, né? A gente tem um ponto que a gente quer, o seu teto está aqui, o seu teto está lá, né? Está no canto da gira, está em qualquer lugar. Né? Tem sim. Normalmente quem faz esse trabalho é Exu. Ele consegue trabalhar com 3, 4 pessoas assim na mesma gira. Então tem essa habilidade sim. Não é coisa do outro mundo não. É que a gente não compreende o universo espiritual. Mas pode sim. A pergunta é de César Guimarães. Tá. Falando em sonhos, sonhei essa semana com Exu Tranca-Rua. No sonho acendi uma vela para ele, um altar onde havia a estátua dele. E no momento em que acontecia tudo isso, a estátua inclinou o corpo para trás e deu uma grande Gargalhada. gargalhada. Nem li o texto, mas já sei como é que é o comportamento, né? Como eu falei, volto a falar, dizer, tem as questões da questão psicológica, você ter ido dormir antes, né, pensando nisso, ou não estar pensando em nada e acabar sonhando. Tá? Para a gente entender a diferença do que é um sonho, do que é uma revelação e do que é um desdobramento. Tá? Então veja só. Sonhos, né? Tem essa parte psíquica e tem essa parte espiritual. Desdobramento a gente pode acontecer. Desdobramento é aquilo que você acorda, né? E normalmente você lembra de tudo porque foi uma experiência vivida. Tá? E o sonho, às vezes, com o tempo você acaba esquecendo e não mais faz parte. E principalmente, você está falando do Exu, né? Exu. E a outra moça, não lembro o nome dela, que sonhou com a mãe dela. Foi a Camila Gomes. Acho que foi a Camila. Maicon. Foi a Bia Maicon? Então a Bia Maicon, ela sonhou com a mãe dela. E você sonhou com o Tranca-Rua. Tá? Ambos são desencarnados. Tá? Então essa vibração para conversar com a gente é muito próxima. Não é muito diferente não. Tá? Então ambos, né, são desencarnados. Né? Agora sim, como Tranca-Ruas ganhou um grau de função, de trabalho, ele está nessa vibração de trabalhar, ele vai se apresentar a você, logicamente, como Tranca-Ruas. Então, bem provável, né, não sou o cara ideal para te dizer, porque você precisaria estar aqui para ter a evidência, né? A gente não está fazendo consulta online. É bem provável ele seja o teu guardião, tá? Então, e quem tem Tranca-Rua como guardião é provação em cima de provação, tá? São muitas provações mesmo. Ou você tem um guardião para testar o seu filho, é Tranca-Rua. Então já sabe, você vai ter uma vida de provações aí para frente, tá? Principalmente com mulheres. Tá? E outra, sonhar com eles é bom estar atento a todos os detalhes, tá? Porque é a janela, é a porta que ele pode ter encontrado para se comunicar com você, beleza? Analisou? Então tá, não temos perguntas mais. Oi Tati, boa noite. Então pessoal, para a gente finalizar os perguntas e respostas dessa segunda-feira, é isso, né? A espiritualidade é um livro com páginas infinitas. Nós não temos todas as respostas. Nós, por mais que procuremos, né, a gente não consegue alcançar, e a gente pode viver uma vida voltada ao sacerdotismo, voltada à espiritualidade, voltada procurando o conhecimento. Ele é infinito. Ele é infinito. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa espiritual, lá vem umas novidades. A gente aprende todos os dias aqui, né? A gente sempre tem que aprender com quem sabe mais para ensinar quem sabe menos e levar essa informação. Então a gente está aqui para isso, para difundir, para divulgar, para espalhar o conhecimento, para as pessoas se fortalecerem nas suas vibrações, nas suas escolhas. Por exemplo, você escolheu ser um bandista. Então você precisa se unir com aquelas pessoas que vão te direcionar nesse universo espiritual chamado Umbanda, aqueles que vão ser assim, os seus mentores, os seus baluartes, aquele que muitas vezes você vai estar assim,
assim, de espíritos, querendo que você desista do teu trabalho. Porque você, quando vai trabalhar para Umbanda, eu volto a repetir, você vai trabalhar com espíritos desencarnados. E esses espíritos encarnados não querem que você trabalhe. Como tem aqueles que querem trabalhar com você. Entendeu? A briga aqui é as coisas. Então tem aqueles que querem trabalhar com você e tem aqueles que não querem que você trabalhe. Não querem que você desenvolva um trabalho espiritual. Não quer que você seja um médium capaz de tirar daquela pessoa. Você precisa estar munido de proteções também. Você precisa se proteger, você precisa se cuidar, para você poder cuidar do outro. Você precisa ter um escudo para poder colocar a mão em cumbuca alheia. Né? Vem uma pessoa toda enfeitiçada, você tem que estar preparado para poder colocar a mão naquilo ali. Ajudar aquela pessoa sem se prejudicar. O objetivo é esse. Tá? Então é importante que nessa jornada, né, desse caminho espiritual que você escolheu, seja Umbanda, seja uma igreja, seja um templo, seja o que for, você precisa daquelas pessoas que vão ser seu baluarte, seu alicerce, na hora das suas necessidades espirituais. Não digo das materiais, mas das necessidades espirituais, elas sejam aquele teu suporte, né? Já existem trabalhos espirituais que é preciso chefes de terreiros, pais de santos estarem unidos com os seus poderes espirituais para poder auxiliar aquela pessoa. É exatamente isso. Que às vezes só um não dá conta. Tá? Então que Deus abençoe vocês nessa jornada, nesse caminho que você escolheu. E que você possa encontrar essas pessoas que vão auxiliar você nessa conduta espiritual. Sendo seus padrinhos, né? Apadrinhando você, né? Te aconselhando, sendo a sua fortaleza. E juntos nós somos uma família espiritual, que um ajuda o outro. Aquele que sabe mais, ensina quem sabe menos. Aquele que está caído, a gente ajuda a levantar. Certo? Então Deus abençoe vocês. Até segunda-feira que vem, ou antes, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, na paz de Deus.